Olá, quarto ano! Que bom tê-los aqui mais uma vez para esta revisão. Hoje, nossa aula de língua portuguesa vai revisar os numerais. Isso mesmo, essa classe gramatical já foi estudada em sala de aula. Esse assunto está compreendido entre as páginas 33 a 37, os numerais cardinais e ordinais, e da página 59 a 64, os numerais multiplicativos e fracionários. Vamos lá para a nossa revisão? Numeral é a palavra que nos ajuda, a classe gramatical que nos ajuda a contar as coisas. Eles podem ser cardinais quando indicam uma quantidade. Um exemplo, 2. 3, 4, todos os números são e dão a ideia de quantidade. Já os numerais ordinais indicam exatamente o que o nome dele quer dizer, uma ordem, uma sequência. Exemplo, primeiro, segundo, terceiro, todos indicam uma posição. Ok, até aqui? Vamos lá. Teve também os fracionários, que dão a ideia de divisão. E os multiplicativos, que dão a ideia de repetição de uma determinada quantidade. Vamos relembrar? Os cardinais dão uma ideia de quantidade. Exemplo, 2, 3, 4, 5 são numerais. Lembrando que não é o algarismo, não é o número 2, e sim ele por extenso, a forma escrita do numeral. Numeral cardinal, ideia de quantidade. Numeral ordinal, ideia de ordem, de posição, tá? Júlia foi a primeira a chegar na escola. Um exemplo, primeiro é um numeral que indica a ordem de chegada. Os fracionários e os multiplicativos às vezes confundem um pouco, porque existem palavras especiais que nós usamos para nos referir a eles no nosso dia a dia, que também dão essa ideia de quantidade. Vamos ver vamos pegar o exemplo aqui para a gente ver. Eu fiz aqui essa divisão. Vamos imaginar que seja uma pizza. Se eu tirar aqui essa parte e essa, sobrou o quê? Um numeral muito utilizado, muito conhecido por todos nós, que muitas vezes nós usamos como uma palavra qualquer e não percebemos o sentido dele de quantidade. Sobrou o que aqui? Sobrou a metade, tá? Metade é um numeral fracionário ou meio. Também, se eu deixar esse aqui, tem outro numeral que a gente pode utilizar e que às vezes também confunde. Essa partezinha aqui seria 1/4 daqui. A pizza foi dividida em 4 partes e eu vou retirar essa daqui. Eu tirei 1/4, tá? Do mesmo jeito, vamos imaginar que aqui seja uma barra de chocolate. E eu vamos ver quantos pedacinhos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedacinhos. Eu vou tirar um para mim. E então, eu tirei 1/5 da barra. Ou se fosse do mesmo jeito que a de cima, vamos colocar aqui, tivesse apenas 3 pedacinhos, e eu retirasse um, isso significa que eu peguei 1/3 da barra de chocolate.
que também é um numeral, que a gente pode achar lá escritinho, 1/3. É um numeral que tem uma ideia de fração, de divisão. Eu tinha uma barra inteira, eu dividi em 3 pedacinhos e eu fiquei só com um. Eu fiquei com 1/3. Se eu pegasse 2 pedacinhos, eu ficaria com 2/3. E se eu pegar a barra inteira, então eu fiquei com 1/2. Também é um numeral que dá essa noção de divisão, algo que foi dividido e cada partezinha tem o seu nome e esse nome dá uma ideia de número, de numeral fracionário. Os multiplicativos, eles também têm nomes especiais, que é o dobro, o triplo, o quádruplo e o quíntuplo. Todos esses nós vimos nas nossas atividades em sala de aula. As atividades que nós fizemos no livro com essa ideia desses numerais, tá? Que eu expliquei lá. Se a gente tem uma barrinha de chocolate e eu peguei aqui, dividi minha barra em 5 pedacinhos, vou retirar aqui, e eu dei uma para Maria, uma para o João. Dei mais uma para Maria, dei e fiquei com as outras duas. João ficou apenas com uma. Então, Maria ficou com o dobro do que João tinha. Ou, se eu tivesse dado 3 para Maria e apenas uma para o João, ela tinha ficado com o triplo da quantidade de João. Ou seja, 3 vezes mais. João só tem uma, Maria tem 3, o triplo. Então, essa ideia de quantidade é passada pelos numerais, essa classe gramatical. E os numerais que a gente estuda são, revisando, retomando, os cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. O numeral cardinal dá uma ideia de quantidade. Exemplo, 2. O numeral ordinal traz uma ideia de ordem ou posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Os fracionários traz essa ideia de divisão. Metade, 1/3, 1/4, 1/5. E os numerais multiplicativos traz essa ideia de repetição. Quantas vezes um número foi repetido? Igual a gente vê nas aulas de matemática com a tia Juliana, de multiplicação. Eu tenho uma barrinha de chocolate, eu dei 3 pedaços para Maria e eu dei apenas um pedaço para o João. Então, a Maria ficou com 3 vezes mais a quantidade de João. Ela ficou com o triplo. Se eu dividir no meio e entregar metade para um, metade para outro, seriam quantidades iguais. Ninguém ficou com mais, ninguém ficou com menos. Mas não, eu dividi, dei 3 vezes mais para um e apenas um pedacinho para o outro. Essa ideia de multiplicação, de repetição de quantidades iguais. Então, os multiplicativos a gente pode encontrar pela denominação dobro, 2 vezes mais, triplo, 3 vezes mais, quádruplo, 4 vezes mais determinada quantidade e quíntuplo, 5 vezes mais determinada quantidade, tá? Nós vamos estudar apenas até o quíntuplo, que foi o que é necessário nesse momento a gente revisar. Como agenda, eu vou deixar para vocês as atividades das fichas de atividades,
que vocês, algumas já fizeram em sala de aula. Quem não fez, faça e manda para mim para eu poder corrigir, tá certo? Estão nas páginas 15 a 16, os numerais cardinais e ordinais. E nas páginas 31 a 34, os fracionários e multiplicativos. Façam as atividades e mande para a tia corrigir, ok? Qualquer dúvida, manda lá um áudio para mim, tá? Tchau, até a próxima aula!